Então, hoje nós vamos rever alguns conceitos para laudos residenciais de prédios com 15, a 25 anos, tá? Então, tem algumas... Ok, então, vamos começar, então, dividindo com vocês aqui a minha tela. Só um minutinho. Então, hoje nós vamos rever alguns conceitos para laudos residenciais de prédios com entre 15, a 25 anos, tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode conversar a respeito dessa tipologia de prédios, tá? A primeira delas é que a introdução para esse tipo de prédio ela é um pouco diferente, porque aqui nós estamos tratando com o síndico num prédio que não tem mais garantias, né? Não tem mais o que reclamar da construtora, então é realmente apenas os produtos de manutenção mesmo, né? De tratativas para ajudar o síndico a como melhorar a sua manutenção do edifício, tá? Então, a gente tem algumas questões para olhar, tá? Esse é um projeto nosso, tá? Nós que fizemos esse relatório, então eu tirei o nome do prédio, o nome do síndico, para preservar mesmo as partes, porque ela também não faz diferença para a gente. Eu quero ver mesmo é o conteúdo, tá bom? Então, nessa primeira introdução, aqui a gente já não vai falar tanto de questões de direitos legais, de falhas da construtora, falhas executivas, tá? Aqui a gente vai tratar mais do que é a responsabilidade do síndico frente às necessidades dele para o condomínio. Porque até para ele justificar alguma obra, ele precisa saber como que ele vai se posicionar nos conselhos condominiais. Então, ele também precisa dessa justificativa. Então, aqui a gente vai falar exatamente sobre isso. As responsabilidades do síndico para a manutenção. O que ele tem que fazer, o que ele pode até, inclusive, tomar de decisão e fazer uma manutenção corretiva, porque ela vai interferir em alguma situação de segurança da edificação, tá? Então, isso tudo a gente vai registrar e vai deixar para ele conseguir convencer, né, os conselhos, os condôminos a executar aquelas atividades. Porque quando a gente trabalha com condomínios, tem essa dificuldade, tá? O síndico ele não pode tomar uma decisão unilateral, né? Não é uma empresa que ele pode ir lá e falar, não vai fazer assim e acabou. Ele precisa da aprovação desses condôminos, tá? Então, algumas obras de grande porte, por exemplo, ele não vai conseguir fazer sozinho, mas ele precisa justificar por que ele vai fazer, tá? Então, essa introdução, ela é um pouquinho diferente daquela introdução que a gente fala quando tem aquelas reclamações com a construtora, tá? Um segundo momento é as considerações preliminares. Aí aqui a gente está falando de situações que você pode ter a descrição do prédio, mas lembrando que as pessoas moram lá, né? Então é um prédio que eles já conhecem, eles já sabem como é que funciona lá dentro. Então você não precisa discorrer assim páginas e páginas para falar sobre quais são as características do condomínio. Eles já conhecem, essa que é a minha questão, tá? Então, a gente vai focar aqui em tipologias de engenharia, em itens que são mais importantes para ele do ponto de vista prático mesmo, tá? Então, aqui é de engenharia, eu quero falar para ele o que ele precisa se atentar. Eu vou falar da localização, eu vou falar do nome do prédio, vou falar do uso, da classificação, da manutenção. Eu não vou ficar discorrendo muito sobre quem foi o arquiteto, qual foi os parâmetros que ele tem que ter em questões de, ele colocou aqui, faça a rua para melhorar a chegada do sol da manhã, o revestimento de fachada é assim, assado. Essas características que são mais, digamos assim, estéticas, para a gente não é tão importante, tá? Então, eu vou focar na parte de descrição de engenharia, que vai me ajudar lá na frente no laudo.
Isso por quê, gente? O pessoal mora lá, tem 20 anos que eles moram nesse prédio. Então, eles conhecem os prédios, as características, compraram, inclusive, por conta dessas características, eles sabem disso melhor do que a gente. E não é importante para um laudo, tá? Então, isso daqui a gente não vai se aprofundar muito, ok? É só para a gente passar rapidamente e entender como é que é o prédio. E falar para ele qual é o nível de inspeção que a gente vai utilizar. Aí entra a documentação condominial. E esse é um grande desafio para prédios mais antigos. Tá? Nesse caso aqui, era um prédio de 20 anos e ele realmente não tinha vários desses documentos. A gente conseguiu contribuir bastante, era um síndico muito organizado, ele conseguiu correr atrás de muita documentação, mas algumas delas realmente não existiam. Tá? A sorte é que eles também compraram de uma construtora muito organizada, então os projetos eles tinham. Porque ele não tinha aqueles documentos usuais de manutenção mesmo. Então, certificado de tratamento de água, o AVCB, laudo de estanqueidade do gás, isso tudo estava meio que nebuloso, assim. Alguém tinha feito no passado, até rastrear qual foi o síndico antigo que tinha feito ou não, demorou um tempinho, sabe? Então, essa é a grande dificuldade de um prédio mais antigo. Eles não têm a organização dos documentos para eles serem rastreáveis, porque já teve várias gestões de síndico, cada um que recebe o prédio leva para casa e não coloca isso de forma disponível, né, para todos os condôminos. Quando passa de um síndico para o outro, às vezes o novo síndico não pegou a documentação com ele, então aquilo fica perdido no apartamento de alguém, e no final de alguns anos isso já está bem diluído, né? Então a gente teve que procurar alguns documentos até fora, tá? Essa é uma dificuldade, mas ela não pode ser um impeditivo. Tem coisas que pode acontecer de não ter mesmo, ok, vida que segue, vamos tentar achar uma forma de encontrar esse documento. Se não conseguir encontrar, vamos tentar, então, aplicar isso como, tipo, tentar resgatar nos órgãos legais, alguns documentos a gente consegue, e tentar também ver se tem alguma cópia disso na construtora, fazer um serviço de detetive, né, para eles conseguirem ter essa documentação organizada e ela tem que estar legal, né, ela tem que estar legalizada dentro da edificação. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que você pode achar o documento e quando você acha, ele está vencido. Então, isso não vai dar legalidade para a edificação. Um exemplo muito comum é o AVCB. Às vezes você encontra o prédio lá, tem um AVCB, mas ele venceu há 2, 3 anos, então não é um documento que eu vou arquivar e vai dar legalidade para a edificação. Posso até guardar, isso é bom para ter o histórico, mas eu vou ter que falar para ele que ele vai ter que produzir esse documento novamente, tá? Então, essa é a nossa primeira parte. Aí, aqui do relatório técnico, eu vou citar alguns pontos básicos. Esse laudo eu vou deixar para vocês fazerem o download, tá? Então, aqui embaixo vocês vão conseguir acessar esse laudo para dar uma estudada nele, tá bom? Mas aqui eu vou falar de alguns pontos específicos. O primeiro deles é na página aqui, parte de drenagem pluvial, limpeza de calhas, né? Uma coisa que a gente acha que é tranquilo, mas ela fica um pouco esquecida quando é em pontos altos da edificação, nas áreas técnicas. Então, esse é um item que a gente sempre checa com cuidado, porque o entupimento dessas calhas pode estar tendo um vazamento no telhado que ninguém está vendo, e ter um acúmulo de água nesses locais, tá? Então, sempre, todo o sistema, né? Desde as calhas até as caixas pluviais de inspeção, de direcionamento da água, tá bom? Desculpa. Então tá. Aí agora, vamos lá na página 25. Aí é o problema das fissuras. Fissuras em paredes, elas são frequentes em prédios com essa idade, então isso é normal, tá? Aqui, o que não é normal é você ter essa situação que eu tenho um prédio que ele tinha acabado de ser pintado completamente, não tinha nem 6 meses, que eles tinham repintado todas as áreas comuns e elas estavam todas fissuradas novamente.
Então, qual que foi o problema? Contratou-se uma mão de obra que não era qualificada, então falou que era para pintar, a empresa que fez esse serviço foi lá e somente pintou, ela não tratou as fissuras que estavam ocorrendo no revestimento de argamassa antes da textura. E isso é necessário que seja feito. Então, quando for contratar o serviço de pintura, a gente fala, olha, tem sempre que tratar todas as fissuras internas para elas não aparecerem novamente quando você repintar. Então, você vai ter um desserviço, né? Vou pintar, mas ela não vai deixar aquele ambiente com um aspecto melhor, né? Um aspecto estético melhorado, que era a intenção. Então, nesse caso, a gente tem que primeiro passar para a empresa quais são os métodos de tratamento dessas fissuras, que elas são fissuras antigas, elas já existem há muitos anos, então elas têm que ser tratadas para elas terem pelo menos um tempo de vida útil, para eu não precisar pintar todo ano, a cada 6 meses eu ter essa frequência, eu tenho que ter pelo menos a cada 3 anos, eu preciso ter uma vida útil nesse tratamento das paredes com pintura. Isso só vai acontecer se eu conseguir tratar essas fissuras de maneira adequada. Então, nesse caso, ele vai ter que repintar de novo, né? Porque é um condomínio de alto padrão, eles têm esse desejo de ter sempre uma área comum com um aspecto estético interessante, bonito, né? Receber os seus convidados ali nas piscinas e tudo, fazer a festinha das crianças e ter uma área com ambiente adequado. Nesse caso, não foi feito. Então, é uma característica da manutenção. Não é só tratar esteticamente com qualquer empresa, ela tem que ser instruída para fazer esse serviço de maneira adequada, tá? Então, todos os pontos de fissura têm que ser tratados corretamente. Outros pontos que às vezes são um pouco inusitados é a questão de pisos elevados. Esse é um sistema de piso elevado que ele tem próximo à piscina, então ele é muito eficiente. Se a água transborda por algum motivo, crianças brincando, né, dá aquele respingo de água, nesse piso ele não vai empoçar essa água. Ele tem esse sistema de piso elevado e entre essas frestas a água consegue escorrer para os ralos. O problema é que ao longo de algum tempo, né, essas frestas também permitem a passagem de sujidades. Então, de tempos em tempos, esse piso precisa ser levantado, algumas peças, e ser limpo internamente, porque se o ralo interno desse piso elevado entupir, ele gera um problema muito grave, porque eu vou ter uma água empoçada num lugar que eu não estou vendo. E se ela ficar empoçada durante muito tempo, eu posso ter infiltração na parte estrutural do prédio e, posteriormente, isso pode provocar uma patologia mais grave. Então, vejam que, assim, alguns aspectos simples de manutenção podem escalar para problemas muito sérios, tá? Agora, nós vamos para a página 29. Aqui é o problema das infiltrações. Eu tenho uma garagem e ela tem uma infiltração muito severa. E ela foi fruto de anos e anos com tratamentos errôneos, né? Porque realmente não se contratava um engenheiro para fazer uma apuração dos problemas, então ficou se acumulando aquela patologia, né? Foi evoluindo porque ela não teve uma tratativa correta logo de início. Então aqui a gente tem um problema muito sério de filtração numa garagem que já não tem uma ventilação adequada, tá? E ela se repetia, ó, em vários locais. E a gente tinha um problema de revestimento mesmo na fachada externa. Então, aqui externamente é uma fachada, não é um muro de um vizinho, esse piso ele não está enterrado, ele está sobre o solo. Então, o que a gente tinha era um problema de infiltração pela fachada. A fachada do lado externo, né, que essa é uma área que não tinha o mesmo revestimento da torre, é uma área de embasamento, e ela tinha um revestimento de pintura simples, que já não conseguia, né, combater a água de chuva em situações de intempéries. Então, aqui foi necessário refazer essa pintura da fachada nesse embasamento com um tratamento, né, uma textura, algum material que consegue criar um filme que protege essas paredes das águas de chuva, tá? Então, aqui foi um problema que a gente conseguiu. Lá na frente eu vou ter fotos dessa fachada, vocês vão conseguir entender por que tinha tanto problema de infiltração
nesses locais. E essa infiltração que gera, né, uma infestação por mofo, né? Aqui o cheiro de mofo era muito forte. Todo mundo que tinha criança pequena que reclamava quando tinha que estacionar nessas áreas. E fissuras, né, de modo geral. Agora nós vamos para a página 35. Nessa página 35, a gente tem um problema que é muito comum dos condomínios, que é a fixação de antenas em qualquer lugar do prédio. Eles veem um lugar e fixam a antena lá. E às vezes não fixa de maneira adequada. Aqui, por exemplo, a ancoragem da antena ela já está completamente oxidada, com o risco até dessa antena cair, porque ela está realmente sem resistência. Então, a gente sugeriu para o síndico que ele trocasse essa ancoragem da antena, que é a antena, o sistema de antena coletivo. Ele é um sistema um pouco em desuso atualmente, né, porque as redes de TV e internet elas já vêm conectadas numa única rede, então não precisa mais de uma antena específica para a TV. Mas até então era o sistema que utilizava, né, 20 anos atrás, tinha essa forma de fazer a transmissão das TVs, e muitas unidades ainda tinham as TVs, né? Então, a gente manteve a antena, porém, trocando a forma, né, de ancoragem. Em alguns prédios, a gente está até eliminando essas antenas, tá? Tem prédios que já está até removendo, porque realmente não utiliza. Aqui na página 40 é o sistema de elevador. E nesse caso, só quero mostrar para vocês que tem sistemas que podem estar completamente corretos. Nesse caso aqui, o sistema do elevador estava em muito bom estado, tinha uma empresa que fazia manutenção, estava com a documentação toda em dia, a RT do engenheiro mecânico, estava tudo muito correto. Então, a gente só registrou que estava correto, porque não tinha anomalia. E isso, quando é um laudo para o condomínio, é importante. Esses sistemas que são impactantes, estrutura, alvenaria, no caso, elevadores, é sempre interessante fazer uma checagem e, se tiver correto, informar que está correto. Isso, para o síndico, é um documento que alivia, ele fica tranquilo de saber que aquele sistema não vai precisar de nenhuma intervenção. Então, aqui é só para mostrar para vocês, ó, que a casa de máquina estava impecável, limpinha, com sistema de combate a incêndio todo em dia, tudo correto. Então, a gente só registra com fotos como que está aquilo naquele momento. Porque pode ser que mude o síndico, daqui a 2 anos, você chega lá, está cheio de resto de obra, material, então você consegue ver certinho a evolução do problema, quem que foi o agente causador do problema, tá? E aqui nas esquadrias de alumínio, o que que a gente sempre encontra? Um problema muito recorrente, tá? A abertura das janelas basculantes, ela tem que ter um limite. Ela não pode abrir a 180 graus, 90 graus, ela não pode ter essa abertura de 180 liberado, tá? E nem de 90 graus. Ela tem que ter no máximo 30 graus de abertura. E dependendo do lugar, essa abertura deve ser ainda menor. Se tiver um trânsito muito grande de pessoas, aqui é só o trânsito local de pessoas. Então, o Corpo de Bombeiros, para essa localidade, fala que o máximo de abertura dessa janela basculante é de 30 graus. No caso de, se fosse uma fachada, né, que tivesse próximo da rua e você tivesse um trânsito muito mais intenso de pessoas e a janela fosse maior e outros fatores estivessem impactando, né, nessa determinação da abertura, ela pode ser ainda inferior, chegar até mesmo a 15 graus, ficar bem estreitinho ali só para entrada de ventilação e ela não serve nem para você conseguir renovar totalmente o ar do ambiente, porque ela vai abrir só um pouquinho. Isso por quê? Para evitar realmente desprendimento dessa parte da janela, né, da folha de vidro da janela, que pode cair e afetar alguém que está passando lá embaixo. Porque tem que lembrar que isso tudo é uma componente, né, de engrenagens que formam uma esquadria, ela não é um agente fixo. Então, isso pode se soltar, acontece. Tem vários acidentes registrados dessa forma. Então, é importante sempre lembrar que isso daqui tem que ficar preservado. Então, neste caso, estava errado porque ela abria mais do que 30 graus. Então, foi uma recomendação que a gente passou para o síndico. E a gente resolve isso de qual maneira? Eu coloco um limitador de abertura.
Ele pode ser um limitador físico, tipo aquelas cordinhas mesmo, aquelas hastes que você prende a janela, a gente vê isso muito comum nos prédios atualmente. Se não tiver esse dispositivo físico, ele pode ter um freio aqui, né? Então, na própria abertura da janela, ela já não deixa abrir mais do que aquilo, porque ela já vai ter um freiozinho lá para segurar. Então, tem várias formas de fazer essa limitação de abertura. Aqui, problemas, né, de uso, né? Aqui, gente, eu nem ia falar muito não, mas essa parte da porta, ela sofreu bastante com limpeza. Aqui você vê que foi limpeza inadequada, jogaram água para limpar o hall, né? Não é nem interno aos apartamentos, essa parte ela é do condomínio, e você vê que o marco, né, tá estufado, além da guarnição também da porta, tá estufadinha, porque a gente teve um problema aí de contato direto com água, né? Jogou água para limpar, e essa esquadria não foi feita para suportar essa água direta, né? Tinha que ser no máximo uma umidade ali só para limpar, mas aí jogou água. Então, é um problema de manutenção, né? Você precisa treinar a sua equipe de limpeza para ela conseguir fazer isso da forma mais adequada. Aqui eu vou passar rapidinho, só para a gente ver a parte do gás, que é outro sistema que sempre tem algum problema, tá? Então, são sistemas que, assim, a gente considera como sendo críticos. Toda vez que tiver esse sistema num prédio, faça bastante questão de avaliar ele como um todo, tá? Porque o sistema de gás é um combustível, ele pode gerar, né, uma explosão. Então, isso pode atrapalhar. Então, nesse caso aqui, é o contato muito próximo das instalações elétricas com as tubulações de gás. E isso, pela norma, não posso ter essa tubulação aberta dessa forma, né? Tem que ser dutada, tem que ser protegida, e ela tem que ter no mínimo 30 centímetros de afastamento entre uma e outra. Então, eu tenho a tubulação de gás aqui, a tubulação elétrica tem que estar a pelo menos 30 centímetros. Eu não posso estar com ela muito pertinho e nem estar com ela assim, aberta, né, livre desse jeito aqui. Ela precisa de uma tubulação para protegê-la mesmo, até porque essa é uma área que ela não tem uma ventilação muito boa, né? Isso aqui é um armário técnico que eu tenho os queimadores, e nesse caso eu posso ter um problema. Aqui é outra questão. A parte de gás, como por ela ser sempre muito difícil, né, de lidar, são problemas que a gente pode ter o tempo todo, aqui eu tenho o registro de forma exposta na garagem, que é uma área que tem muitas pessoas passando, né, eu não consigo impedir que as pessoas passem por lá, e nesse caso, já que eu não consigo impedir o acesso de pessoas, eu preciso, então, proteger que esse acesso, essa parte que está em display do sistema de gás, que ele não seja mexido por alguém, né? Que ele não seja alterado. Então, aqui eu tenho toda a parte de registros e ela não pode ser modificada, tá? Isso porque eu tenho toda uma calibração nessa pressão de entrada de gás que ela já é prevista para ter um máximo e um mínimo. Então, dessa forma, quando está exposto, alguém sem querer pode passar aqui e fechar esse registro, ou alterar um pouco a abertura dele, já vou mudar um pouco a vazão, e isso tudo pode gerar uma série de problemas que o usuário final nem sabe por que está acontecendo. E até você descobrir, checar todos os registros para encontrar que foi alguém que sem querer passou por aqui, e estava segurando uma bicicleta, que atrapalhou a forma do registro funcionar, até descobrir qual foi a causa disso é muito complicado. Então, é só colocar um armário com uma grade que consegue já resolver grande parte do problema. Aí aqui nós temos uma situação que é muito comum, tá? Eu até fico um pouco impressionada com a forma como a gente tem os AVCBs nas cidades, né? Então, nesse caso, era um prédio sem AVCB, mas depois ele conseguiu fazer a regularização da AVCB. E nós voltamos após essa regularização. E a gente encontrou essa situação. E quando a gente checou no projeto, ele não estava muito bem definido qual era o tipo de extintor que deveria ser utilizado nos halls de todos os pavimentos. E aqui nós temos essa situação.
um extintor, que ele é de classe A, mas ele não é para ser utilizado em fogos de classe B e classe C. O que a gente tem aqui é que, para prédios residenciais, as maiores causas de problemas de fogo, né, os focos de incêndio que nós temos dentro dos prédios, é justamente líquidos inflamáveis, né, gordura que a pessoa deixa, óleos, né, muito quentes, que pode acontecer uma explosão disso e gerar um incêndio a partir de um óleo quente. E nós temos também equipamentos elétricos que podem pegar fogo. Então, você pode ter um curto-circuito e aquilo gerar um problema, tá? Esse problema que é gerado, a gente não tem uma forma de apagar esse fogo, tá? Então, esse é um grande problema que nós temos nos edifícios residenciais. Tem o extintor, mas ele... Olá, boa tarde. Mais um chegando. Bom, então, ele não tem... você tem a fonte e você tem o aspecto do fogo, mas você não tem uma forma de eliminar esse fogo, de combatê-lo, porque o extintor que está lá, ele não pode ser utilizado, e se você quiser usar o hidrante, ele também não pode ser utilizado, porque o hidrante é a água. Então, você tem um extintor à água e um hidrante à água. Então, você tem duas formas de combater o incêndio que não são efetivas para os piores casos de incêndio que a gente tem dentro de edificações, que é justamente a parte elétrica e a parte de líquidos inflamáveis, né, com óleos quentes. Então, você tem um extintor lá que ele é basicamente inútil. Inútil no sentido de que ele não pega os 70% de focos de incêndio que a gente tem em residências, principalmente em residências em prédios. Tá? Então, nesse caso aqui, mesmo que ele tenha um AVCB que autoriza ele usar esse tipo de extintor, eu recomendo para o síndico que ele troque. E nesse caso, o síndico ele aceitou essa sugestão. Inclusive, ele trocou todos os extintores, que foi uma coisa muito simples, né? Não é para trocar tudo amanhã, né? Então, vai se planejar, na próxima vez que vai fazer a recarga dos extintores, vai ter que fazer mesmo, né? Já tem esse custo, incrementa esse custo um pouquinho a mais e faz a troca desses extintores para o extintor ABC, que aí você vai ter uma fonte que elimina todos os fogos à água, que já é lá o hidrante, fogos de grandes proporções, já tem o hidrante. Focos menores, que a água não pode ser utilizada, aí você tem o extintor de pó químico, extintor ABC para líquidos inflamáveis e a parte elétrica, tá? Então, esse é um ponto que a gente pega bastante em partes de condomínios residenciais. Mesmo os que tiverem AVCB, em muitas situações isso daqui pode acontecer. Então, a gente sugere que faça a troca do material que vai eliminar o foco do incêndio. Outra coisa é lixo, né, na escada de incêndio, isso também acontece bastante. Então, você tem aqui resíduos na escada de emergência, que ela tem que estar limpa e desimpedida em todos os momentos, porque você nunca sabe quando vai ter uma emergência. E no momento que tem uma emergência, às vezes pode acontecer de você estar num pânico, uma situação de pânico, muitas pessoas precisarem utilizar a escada e pode tropeçar nesse lixo aqui, tá? Então, isso acontecia em vários pavimentos, por isso que eu falei para ele, para o síndico, olha, isso daqui você tem que mudar a sua política, tem que mandar descer imediatamente com o lixo para os locais adequados, né, a área de resíduos sólidos, e entre outros, tá? Rapidinho aqui, agora a gente vai para a página 7 e 8, que são os quadros elétricos. Sistema elétrico é outro também que sempre que você for analisar um prédio, ele vai ter algum tipo de problema. A gente também entra com ele na categoria dos críticos. E os quadros elétricos, assim, ainda mais nessa idade de 20 anos, era muito diferente a forma como eles faziam, tá? Mas, lembrando que a norma nova, né, a 5410, ela ela entrou em vigor em 98, então todos os prédios, a partir de 98, já deviam ter todos os dispositivos de segurança.
por exemplo, o DR e o DPS. E nesse caso não tinha, mesmo o prédio sendo de 20 anos, ele foi entregue em 2002. Ele não tinha nenhum DR, nenhum DPS, tinha o SPDA, mas somente essa proteção contra descargas atmosféricas, né? Nenhum outro tipo de surto ele tinha proteção, e não tinha proteção individualizada para dentro do quadro. Então isso a gente falou para ele. Além disso, sempre tem barramentos expostos, mesmo esses quadros, né, sendo utilizados apenas pela a equipe do condomínio, ainda assim tem que ter uma proteção desses barramentos, tudo isso tem que ser bem preservado. Tá? Ó, mais uma questão, até uns disjuntor meio soltando no meio do nada. E olha que esse é um quadro muito bom. Eu já vi muito piores, né? Mas nesse caso, mesmo sendo um quadro que está, né, bonitinho, um quadro que está preservado, mas ele pode ser melhorado. Então, nesse caso, vai ter que ser feito um projetinho para ele ser melhorado. Novamente, tá vendo? Barramentos externos, é sempre complicado, tá? Agora nós vamos para a página 98. E aqui a gente tem um problema que também é muito comum para esses prédios mais antigos, que é o fato dele ter reservatórios enterrados. Então, os reservatórios inferiores, eles precisam ter uma proteção muito bem planejada para evitar a contaminação da água com o solo, tá? E antigamente a gente não tinha essa visão. Então, a norma 5626, que também é de 96, ela já é um pouco antiga, né? Para esse prédio. Inclusive, a gente tem uma revisão da norma nova, que saiu ano passado, entrou em vigor em dezembro, que ela fala um pouquinho diferente, ela já não coloca mais esses 60 centímetros como sendo a distância mínima entre o reservatório e uma envoltória, tá? Ela já tem umas definições que fala mais em questão de desempenho. Aí ela vai falar o seguinte, olha, para o desempenho você precisa que a edificação comprove que o reservatório não tem problema de ser infiltrado ou sofrer algum tipo de contaminação com o solo. Então ela dá várias sugestões e opções que o projetista pode utilizar, sem dar um número cravado. Porém, esse prédio foi feito na vigência da norma antiga, né? Então, ele tinha que ter pensado num reservatório que tivesse essa distância, e não tem, tá? A parede do reservatório, ela está conectada diretamente com o terreno. Então, você vê essa parede aqui, é a parede do reservatório, que é uma contenção. Então, é o reservatório que está segurando a terra do prédio, entendeu? Então, é uma situação preocupante, inclusive porque em 20 anos você já tem uma série de fissuras e situações que podem potencializar esses problemas de contaminação. Neste caso, a gente sugere que o condomínio se prepare. Não quer dizer que amanhã ele tem que fazer a troca e é desesperador. Não é desesperador, mas é uma situação que ele precisa se preparar, porque ele já pode estar tendo um começo de contaminação. Então, ele precisa testar essa água para ver se ela está potável, porque ela chega potável da concessionária. Mas ela se mantém potável dentro da edificação? Isso tem que ser investigado. E se ela não estiver potável, aí já é uma questão que tem que ser feita de imediato. Tem que ser estudado para fazer uma troca, para fazer um novo sistema de reservatório, pegar um lugar que esteja sobrando ali na garagem, faz um reservatório provisório e faz alguma adequação nesse reservatório nesse momento, se tiver a contaminação comprovada. Se não tiver a contaminação, ela pode ocorrer em pouco tempo, porque o prédio já tem um tempo de uso considerável. Então, ele tem que se preparar, fazer um projeto para enfrentar essa dificuldade que vai surgir, que é o problema de uma fissura, que ela vai acontecer, o concreto ele fissura, é característico dele. E se é um reservatório, mesmo com uma impermeabilização, a impermeabilização também não é eterna, ela também tem um prazo de vida útil. E essa vida útil um dia também acaba. Então, como que ele vai se organizar? Como que ele vai
planejar para que ele mantenha uma água potável, né? A água é um recurso básico, né? Então, ele precisa garantir que esse recurso básico chegue a todos os condôminos com qualidade, com segurança, que ela não tenha nenhum tipo de contaminante que pode gerar uma doença, alguma infecção. Tá? Então, isso é um item que a gente colocou até como preocupante, mas que ele tem tempo para se planejar. Então, ele não vai fazer amanhã, mas ele já precisa conversar com algum projetista, entender o que ele vai fazer, projetista, né, de hidrossanitário, para entender o que ele pode fazer. No primeiro momento, ele pode substituir esse reservatório por um outro de fibra e usar um nicho, né, que existe concreto para colocar os reservatórios de fibra. Teria que abrir a parede, né, para conseguir entrar com esse reservatório, faz uma parede de vedação, uma portinha de acesso, e ele já consegue, só que ele reduz um pouco o volume de água que ele armazena atualmente. E aí isso tem que ser pensado, né, qual que é o meu custo-benefício, vou fazer mais um reservatório menorzinho em outro lugar para compensar, aí isso tudo tem que ser estudado, tá? Agora vamos só dar uma olhadinha na página 108, que é a fachada. Fachada sempre é um item que tem que ser, tem que ser verificado numa inspeção. E uma coisa que eu sempre falo, né, o pessoal me pergunta, Jussara, mas eu não tenho um drone, como é que eu vou fazer essa inspeção de fachada? É muito difícil fazer, né, com a máquina, olhando de baixo para cima. E eu concordo, é difícil mesmo. Mas você não precisa comprar um drone para fazer uma inspeção de fachada com ele, né? Assim, pelo menos na região sudeste, é muito fácil conseguir fotógrafos que usam drone, fotógrafo normal mesmo, de eventos, que usam drone, faz foto de casamento com drone. Então, você pode contratar a diária dele para simplesmente falar, olha, eu vou fazer uma diária com você só para tirar foto para mim. Contrata a diária dele. Geralmente ela não fica muito cara. Na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ela fica aí numa média de R$ 700, uma diária inteira. Se você não conseguir, não precisar usar a diária inteira, você pode prever uma meia diária, conversar e negociar com esse fotógrafo para ele fazer para você. Porque dependendo do tamanho do prédio, do custo, né, que for essa inspeção predial, esse valor ele se dilui e ele vale muito a pena, né? O seu laudo final, ele fica com uma qualidade muito melhor. Então, é interessante pensar nessa hipótese. Você não tem o aparelho, você não precisa comprar ele de imediato. Você pode primeiro testar a ferramenta, até para você entender. Nós aqui, a gente começou dessa forma. A gente contratou alguns fotógrafos para fazer esse serviço para nós. Porém, num determinado momento, a agenda ficou tão apertada que eu já não conseguia mais equilibrar essa agenda com o fotógrafo. Até porque é até melhor quando você tem esse serviço terceirizado, né? Os problemas de manutenção não são seus, é do terceirizado, ele que vai manter o equipamento, ele que vai conseguir, se tiver qualquer problema, é ele que vai ter que resolver. Só que em determinado momento isso já começa a ficar muito difícil, essa agenda, né? Conseguir conciliar as duas agendas. E a partir desse momento é interessante você ter equipamento próprio. Mas até chegar nesse ponto, você tem muito trabalho que você pode fazer com a contratação de um fotógrafo que possa te auxiliar nisso. Aí você vai e explica para ele, ó, eu quero tirar as fotos assim, dessa forma, cada andar você tira uma foto para mim, depois tira uma foto de quina, depois tira uma foto de cima para eu conseguir ver a parte da cobertura, e vai dando as instruções para ele. Funciona muito bem, tá? E aí a fachada ela tem esses problemas que a gente precisa adequar, tá? Então, problemas de eflorescência, precisa checar se tem alguma infiltração na pedra, tá? Problemas de rejunte com diferentes cores, né? Você pode entender que isso pode estar tendo uma infiltração, por isso que ele está tendo um fungo aqui que não tem no restante da, da fachada. Então, você dá dicas para o síndico, fala, olha, esse problema pode estar sendo pior. Então, aqui eu estou fazendo uma inspeção visual, depois você vai ter que contratar uma inspeção específica para ver esses problemas. Tá vendo? Fachada suja, isso tudo a gente fala também, porque faz parte da manutenção. Checar principalmente junta de dilatação, que dá sempre problemas de infiltração. Então, enfim.
E aqui é o que eu tinha falado no começo, ó. O problema da infiltração na garagem era porque a fachada do embasamento, ela falhou, ela estava cheia de fissuras, e essas fissuras já tinham adentrado o revestimento e tinham parado lá na alvenaria, então a água já estava percolando diretamente para o interior das garagens, por isso aquela filtração toda que a gente viu no começo. Então essa fachada aqui, ela está comprometida, ela tem que ser realmente manutenida, né, revista. Eu tenho que trocar o revestimento para eu ter um sistema que vai ter uma vida útil de pelo menos mais algum tempinho aí, senão eu não consigo, tá? Ela estava com muito problema mesmo. Olha, aqui nessa outra foto dá para ver bem a quantidade de fissuras que eu já tinha nessa fachada. Por isso a razão da gente ter tantas infiltrações internas. Isso foi passado para o síndico, então era a prioridade mais grave que ele tinha, era realmente tratar, porque ele já tinha uma infestação fúngica no interior das garagens muito avançada, então ele tinha que ter tratado isso primeiro. Então ele tinha algumas ideias de trocar a sauna, de fazer uma parte estética bem bonitona na área comum, que já estava precisando de dar um upgrade na visão dele, né? Mas ele tinha alguns problemas técnicos primeiro para tratar. Então aqui é a sauna, depois ele até decidiu tirar a sauna, sistema de aquecimento, a questão de manter os sistemas, né, com as proteções, que são um sistema que estava bem deteriorado no caso, mas eram manutenções de praxe, né? E cobertura. Cobertura, ela também tende a ser um pouco esquecida, justamente porque ela fica fora da vista, né, dos usuários. Então, eles não veem, costumam se esquecer desse sistema. Só vai ver mesmo quem é mais focado na parte técnica, tá? Então, aqui a gente tem toda uma questão de telhados e rufos, os rufos com já alguma iniciação aqui de oxidação, e a parte dos telhados já com um pouco de deterioração aparecendo. Então, nesse caso, a gente faz uma visão com o drone e depois vai no local para checar, tá? E passa para o síndico que ele tem que ser verificado. E por último, né, a gente tem aqui o SPDA. O SPDA tinha muito tempo que não tinha uma revisão dele, então foi uma sugestão que a gente passou para o síndico para fazer os cheques completos do SPDA, né? Que é fazer um teste de continuidade para saber se eu colocar uma carga aqui, ela vai chegar até o aterramento lá embaixo, no nível do subsolo. Então, se não estiver chegando, então eu tenho que fazer toda uma revisão do sistema, que ele aparecia problemas, né? Quando você começa a ter essa questão dos parafusos que fazem as ancoragens, dos cabos do SPDA já com corrosão, eles podem ser um item que faz um impedimento da passagem da corrente. Então, todos esses pontos precisam ser checados, né? Outro problema que é muito comum também no SPDA é o pessoal da cobertura fazer telhados metálicos e não conectarem esses telhados ao sistema de SPDA, não fazer o aterramento disso. Como ele está na cobertura, ele precisa ser aterrado. Toda a massa metálica de cobertura precisa estar conectada ao sistema de SPDA. Tá? Isso tudo deve ser checado, fazer o teste de continuidade para saber se ele está sendo bem direcionado até o aterramento. Tá? Bom, gente, então era isso que a gente ia falar inicialmente. Tá? Eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas. Fico muito agradecida da participação de todos hoje e até a semana que vem. Tchauzinho.